pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Romanos capítulo 5, versículos do 5 ao 8, olha o que nos diz a palavra de Deus. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, foi então que no devido tempo que Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Não se decepciona quem espera em Deus. Ponha sua esperança no Senhor. Não ponha sua esperança em você. Ponha sua esperança no Espírito Santo. Não ponha a esperança na sua própria força. Você precisa vir aqui, querida, para eu ver você. Na sua própria força, na sua própria esperança. Ponha sua esperança em Deus, nosso Senhor. E não nos seus recursos. Isso vai fazer toda a diferença para você. Toda a diferença. Vai mudar completamente a dinâmica da sua vida. O Senhor é a nossa força. E aí diz a palavra de Deus, que quem põe nele, quem deposita nele a sua esperança, não sofre decepção. Porque o amor de Deus, essa é a garantia que nós temos, o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus foi derramado sobre nós, como? Por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando ainda éramos fracos, quando não conseguíamos responder a esse chamado de Deus, quando estávamos perdidos, no escuro, no vazio da vida, foi nesta altura que o Senhor morreu por nós. Entre esses ímpios aqui, olha, estou eu e está você. O Senhor deu a sua vida por nós, sem mérito nenhum da nossa parte. Nos resgatou das trevas do pecado, sem que nós fizéssemos nada para isso. Sem que dessemos o menor indício de mudança. Teve compaixão de mim e de você, nos mostra a palavra de Deus. E a palavra de Deus usa isso para nos fazer entender o quanto nos ama o Senhor. E dizendo aqui, olha, dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a colocar a sua vida em risco por causa dela. Não é? Mas a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Quando estávamos atolados nos nossos pecados. E eu quero começar justamente aqui, pegando o dia de hoje, que é o dia 13 aqui no livro Na Presença do Deus Vivo, que traz um ensinamento muito importante para nós. Talvez para essa nossa quaresma, o dia de hoje seja um dos ensinamentos mais importantes. Por que eu digo talvez? Porque a realidade muda de pessoa para pessoa. Não é quando você está vivendo bem já um ponto, aquele nem é o mais importante para você, porque ali já é uma coisa resolvida na sua vida.
E outra situação que será abordada é que vai tocar você e você vai dizer: isso aqui foi muito importante para mim. Por quê? Porque eu não sabia disso, porque a partir dali eu pude resolver uma questão antiga na minha vida. Mas de forma ampla, de forma geral, esse dia de hoje é um dos dias mais importantes, porque ele vai culminar com o nosso exame de consciência. E há muitas pessoas que não sabem mais fazer o seu exame de consciência antes de dormir. Tem gente que não sabe nem o que é um exame de consciência. E ele não deveria ser feito na quaresma apenas, gente. O nosso exame de consciência é uma coisa que nós precisamos fazer todos os dias. Porque quem não o faz não cresce, não melhora, não abandona as doenças, porque Jesus nos cura também, nos tirando da doença, nos tirando das situações, dos ambientes tóxicos, envenenados, que estão fazendo mal para nós. Tem pessoas que pedem a Deus a cura, mas querem permanecer nos ambientes que as adoecem. E não entenderam que Deus nos cura, nos tirando também dessas situações. E faz isso com o concurso da nossa liberdade, nos mostrando como deixar essas coisas que estão nos fazendo mal, nos ensinando como nos libertar delas. E onde, quando que isso acontece? A hora que você para fazer o seu exame de consciência, né? E olha o que diz aqui esse dia. Começa com o título: tem misericórdia de mim, Senhor. Carregamos conosco a ferida original. Por isso trazemos em nós a marca da fraqueza. E enquanto estivermos nessa condição, nem sempre conseguiremos evitar as quedas. Ouviu? Preste bem atenção. Eu e você carregamos conosco a ferida original. O pecado cometido pelos nossos primeiros pais, no início da criação, criou uma ferida para todos nós. Carregamos conosco esta ferida desde o momento que somos concebidos. Por isso nós trazemos em nós, eu trago em mim, você traz em você, a marca da fraqueza. E enquanto estivermos nessa condição, nem sempre conseguiremos evitar as quedas. O mais importante neste caso é não mentir, fingindo que essas quedas não acontecem, fingindo que essas quedas não aconteceram. O mais importante nesses casos é não mentir, tratando essas quedas que eu e você temos como se fossem nada, mesmo que elas sejam pequenas. Temos de reconhecê-las, chamá-las pelo nome, romper com elas. Quem reconhece e rompe com os próprios pecados, conserva sua amizade com Deus, pois o Espírito Santo sempre põe às claras o que fizemos e age contra os nossos pecados. Repito, o Espírito Santo sempre põe às claras o que fizemos e age contra os nossos pecados. Se fizermos o mesmo, como assim fizermos o mesmo? Se nós permitirmos que venha à tona, que venha às claras o que nós fizemos, e se também nós tomarmos uma decisão contra os nossos pecados, estaremos unidos a Deus para destruir o que há de mal em nós e para que Ele salve o que há de bom em nós. O que acontece no seu exame de consciência quando você o faz antes de dormir? E no final do capítulo vai estar lá o exame de consciência para você fazer, para você aprender a fazer, para te ajudar. Naquele momento, eu permito que venha às claras o que eu fiz durante o dia. E vendo onde eu errei, e vendo no que eu pequei, eu tomo posição contra aquilo como: perdão, meu Deus, misericórdia, porque o pecado está em mim.
O que é mal eu fiz diante dos teus olhos nesse dia de hoje. Eu renuncio a esse pecado. Eu me arrependo deste pecado. Eu estou envergonhado de ter cometido esse pecado. E eu me decido, Senhor. Eu me decido a não fazer isso outra vez. Ô Márcio, bem que eu gostaria, mas eu sei da minha fraqueza e eu sei que eu vou voltar a cair nesse pecado. Não importa. Importa a sinceridade da sua decisão naquele momento. O amanhã a Deus pertence. É o por hoje não. É a decisão agora de não cometer esse pecado, mesmo que você caia 1 milhão de vezes em seguida. Você caiu tendo decidido contra este pecado, e sua queda nunca será uma igual à outra, porque todas as vezes que você cair tendo se levantado e lutado contra esse pecado, você vai estar mais forte e esse pecado vai estar mais fraco, até que um dia você se levantará para nunca mais cair nele. Você acredita nisso? E tem mais, esse daí não é o maior tesouro. A hora que nós tomamos essa decisão, olha aqui, ó, estaremos unidos a Deus para destruir o que há de mal em nós e para que Deus salve o que há de bom em nós. Então, reconhecer o pecado é o começo de uma vida no poder do Espírito. Sei que muitas pessoas perguntam: o que eu posso fazer para ser cheio do Espírito Santo, para ter a força de Deus? Eu quero viver batizado no Espírito Santo de Deus. Olha aqui, ó. Reconhecer o pecado é o começo de uma vida no poder do Espírito. Não estou dizendo nem largar o pecado, que é um passo que vem depois. Estou falando de reconhecer diante de Deus. Dizer: eu reconheço o meu pecado. Diante dos meus olhos está o meu erro. Diante de mim, o pecado que eu cometi. Perdão, Senhor. Eu reconheço que eu errei. E se formos a fundo nesse reconhecimento, se formos concretos, ele se torna o primeiro passo em direção à verdade, que nos fará chegar à luz. Como assim chegar à luz? Esse passo em direção à verdade vai fazer com que você tenha um conhecimento sobre a sua vida, sobre as coisas que te cercam, sobre os relacionamentos que te envolvem, como você nunca teve antes. Gente, Deus mostra as coisas para a gente. Quando você caminha em comunhão com Deus, o que você não vê, Deus te revela. A verdade se torna para nós tão concreta, até mais do que essa caneca que está aqui na minha frente, olha. Chega a ser inegável. Quem caminha no Espírito Santo, Deus o conduz à luz da verdade. Aí é difícil a pessoa errar. Porque como é que você só erra se você quiser? Porque você está tendo a verdade ali diante dos seus olhos. Sabe, nós nos libertamos daquela situação de ficar dizendo: eu não sabia. Não, eu mudei há muito tempo esse discurso. Eu não digo eu não sabia, eu digo: o Senhor me mostrou. E às vezes eu digo assim: o Senhor me mostrou, louvado seja o nome do Senhor. E às vezes eu digo: o Senhor me mostrou, que pena que eu não obedeci. Não é? Bem que Deus tinha me mostrado, bem que o Espírito Santo me avisou, bem que eu senti no meu coração. É o que acontece quando nós vamos fundo, não é? Nessa direção, na confissão, no reconhecimento dos nossos pecados. Hoje, de modo geral, as pessoas já não sabem o que é o pecado. As pessoas não sabem. Muita gente que está nos acompanhando agora acha que o pecado é simplesmente um errinho. Acha que o pecado é um desviozinho, né? Acha que o pecado é inconsequente. Será, Márcio? Meu filho, tem gente que cria cobra venenosa dentro de casa. Olha, tem gente que tem calafrio só de pensar em cobra. E tem gente que cria cobra peçonhenta, venenosa, mortal. Põe lá um aquário,
põe a cobra lá dentro e leva presas, compra animais para alimentar a cobra. Aí acontece um dia que alguém me derruba aquilo no chão, quebra o vidro e a cobra escapa. E para achar a bendita da cobra? Imagine que você dorme, a cobra sumiu. E no outro dia, quando você acorda de manhã cedo, enquanto você está se espreguiçando, o que você vê enrolada no pé da cama? A cobra que dormiu com você a noite inteira, sem você se dar conta. O que você faz nessa hora? Ainda que você seja a pessoa que estivesse criando, você vai dar um pulo, meu amigo, porque você dormiu com a morte e não sabia. Olha, o pecado é uma coisa muito mais monstruosa do que nós conseguimos imaginar. Uma das coisas que mais me impressionou no começo da minha caminhada foi um trecho, um relato de um exorcismo que aconteceu na Alemanha. Enquanto o sacerdote estava ali ministrando o exorcismo, o demônio era obrigado a dizer algumas coisas, o demônio que estava possuindo a pessoa. E uma das coisas que o demônio falou para o exorcista foi o seguinte: você não tem ideia de quem nós somos. Se Deus permitisse que nós nos mostrássemos para você como nós realmente somos na nossa forma, se você pudesse ver, você cairia morto de pavor imediatamente. E continuou aquele espírito diabólico dizendo: no entanto, o pecado é muito pior do que nós. E nós somos obrigados a tê-lo diante dos nossos olhos para sempre no inferno. É um tormento para o demônio, a visão do pecado. E a gente brinca com o pecado. Então olha aqui, ó. Hoje, de modo geral, as pessoas já não sabem o que é o pecado, nem o perigo mortal que o pecado carrega consigo. Ao contrário, assumiram-no como parte do seu estilo de vida. E dizem uma às outras: vamos nos permitir. Olha, que bom que vem a quaresma depois desse tempo de carnaval, sabe? Olha, tempo de carnaval, gente, quem é cristão precisa ter juízo. O tempo do carnaval não é um tempo onde tudo é permitido. O tempo do carnaval era um tempo que, já que a quaresma vai entrar, e na quaresma é um tempo de recolhimento, de penitência, de oração, não se faz muita festa, se toma o alimento de maneira comedida, se faz jejum. As pessoas deveriam estar mais recatadas. Há uns 40, 50, 60 anos atrás, na quaresma, principalmente no interior, não se gritava, não se buzinava. Pai e mãe não batiam nos filhos. Pai e mãe que estavam acostumados a castigar batendo, na quaresma não batia nos filhos. Porque era uma época santa, de conversão, de volta para Deus. Então, sabendo que a quaresma era assim, o que acontecia no carnaval? Já que na quaresma nós não vamos poder, vamos fazer umas festas, vamos reunir a família, vamos aproveitar para comer carne, porque depois muita gente vai fazer um jejum, vai fazer penitência, não é? Era uma festa familiar. Era uma festa. E como toda festa, tem alegria, tem música, tem dança, mas aí vai entrando a bebida, aí vai entrando a droga, aí vai entrando a ideia de vamos nos permitir, é para permitir comer carne, não vamos nos permitir cair no pecado, cair na depravação, porque depois vai ser tempo de penitência, e ao final do tempo de penitência vai ser tempo de confissão. Ô meu amigo, olha como uma pessoa que acabou de sair de uma cirurgia ainda está aberta e diz: semana que vem eu vou voltar no hospital, então enquanto eu estou fora eu vou chafurdar aqui na lama igual um porco. Você vai sair dali contaminado, talvez com uma infecção que vai matar você. Quanta gente perdeu a vida no carnaval? Vítima da violência de alguém ou vítima da própria violência, se alterou, ficou nervoso, agrediu alguém e morreu. Quanta gente perdeu a sobriedade para sempre no carnaval, experimentou drogas pela primeira vez.
Quanta gente pegou uma doença sexual que o matou, que o tornou estéril, que tornou aquela mulher estéril. Ai, não sei por que eu não engravido, por que eu não tenho filho. Às vezes foi uma doença sexual que pegou e que ficou incubada ali, causou todo o dano que podia causar antes de chegar ao seu fim. Não é isso? Aconteceu num período em qual era a máxima: vamos nos permitir. Olha, vamos nos permitir amar as pessoas, vamos nos permitir fazer o bem, vamos nos permitir voltar para Deus, mas não vamos nos permitir ir para o inferno, não. Não vamos nos permitir colocar em risco as coisas mais importantes que a gente tem na nossa vida, não. Não vamos nos permitir destruir a nossa família, não. Não é? Não percebem o mal que se fazem e culpam os outros por estarem tão infelizes. A pessoa chafurda no pecado, comete todo tipo de atrocidade contra a alma dela e depois fica procurando pretexto procurando encontrar culpados para a infelicidade que ela carrega. Eu estou infeliz, eu não consigo me realizar na minha vida, tudo que eu faço não é o suficiente para mim, alguém deve ser o culpado, e não posso ser eu, porque uma das coisas que acompanha uma pessoa que caminha longe de Deus é a incapacidade de assumir a responsabilidade pela própria vida. Toda pessoa que vive no pecado está sempre procurando alguém para ela pôr a culpa das escolhas erradas que ela fez na vida. Aí a alma começa a apodrecer dentro dela. Alguém é o culpado por isso, não é pela minha infelicidade. Lançam-se de cabeça no erro e na maldade, enquanto fecham os olhos para as consequências que já estão à porta. A dívida está se acumulando e logo será cobrada. Por que a gente não pode viver a vida de qualquer jeito, gente? Porque a dívida está se acumulando e logo será cobrada. Perderam o medo das contas que terão que prestar. Por falar em medo, sentem medo de tudo que pode incomodar essa vida aqui na terra. Perturbar o seu sossego, a sua paz, as suas finanças, os seus prazeres, mas não tem o menor receio do que está sufocando a sua vida interior, do que está matando a sua vida sobrenatural. Estão adoecendo e morrendo por dentro pelo fato de terem rompido com o Senhor da vida, mas não estremecem nem mesmo quando Jesus as avisa. Onde é que está o aviso de Jesus? Digo-vos a vós, Lucas capítulo 12, digo-vos a vós, meus amigos, não tenhais medo daqueles que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Mostrar-vos-ei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder de lançar no inferno. Sim, eu vou-lo digo, temei a este. Estamos vendo em nossos tempos um transbordar de males como nunca. Você concorda? Pergunta para sua avó se era assim na época dela. Se você tiver uma bisavó, um bisavô, conversa com eles. Pergunta se era assim. Porque a gente está vivendo numa sociedade com muitos dons, com muitas possibilidades, mas nunca, olha, não vou dizer nunca porque eu não vivi em todas as eras, mas com certeza das épocas mais emporcalhadas da história da humanidade. Pergunta para os antigos, da sua família que estão vivos, se é desse jeito. Nós estamos vivendo numa época onde os males estão transbordando. E isso tem consequência. Sabe o que isso está fazendo comigo, com você e com os nossos filhos? Está cegando até mesmo as pessoas bem intencionadas. Está pondo em confusão famílias muito boas. Inclusive os que têm fé estão enfrentando dificuldades de distinguir o certo do errado. Isso porque aquilo que não presta passou a fazer parte do cotidiano como algo normal, como algo aceitável. Que coisas são essas? Corrupção, mentiras, imoralidades, pornografias,
malícias, perversidades, invejas, maldades, cobiças. Estão buscando sua felicidade no erro, porque deixaram de buscá-la em Deus. E a esse respeito, olha o que Santo Agostinho dizia. Você que não sabe por que você peca, Santo Agostinho também não sabe, mas ele descobriu. E pode ser que o que ele tenha descoberto seja a resposta para a pergunta que você faz. Por que eu peco? Olha o que o Agostinho diz. Eu pecava porque, em vez de procurar em Deus os prazeres, as grandezas e as verdades, eu procurava nas suas criaturas, procurava em mim e nos outros. Eu pecava porque procurava em Deus, em vez de procurar em Deus os prazeres, as grandezas e as verdades, eu procurava em mim e nos outros. Por isso, eu afundava na dor, no erro e na confusão. Só mais um trechinho aqui para você. O povo cristão, você é cristão? Você acredita em Jesus? Você tem fé nele? Confia nele? Então é para você. O povo cristão está tendo muita dificuldade de perceber que está bebendo veneno, porque esse veneno lhe é apresentado como algo belo e apetitoso, igual a maçã caramelizada da Branca de Neve. Igualzinho. A feiura do pecado está sendo escondida pela arte, e suas correntes que escravizam, disfarçadas de liberdade pela propaganda que protege os interesses de quem lucra com essas correntes, com essas cadeias, com o pecado. A verdade sobre o pecado foi desmantelada, distorcida e remontada para que as pessoas creiam que o problema não é pecar, e sim culpar-se por isso. O problema não é você ter feito o pecado, é você ficar se culpando. É isso que esse mundo diz. Não, meu amigo, a culpa que você sente é o sintoma de que algo adoeceu dentro de você. Por que eu e você sentimos a culpa? Porque a culpa é para a nossa alma o que a febre é para o corpo. Quando o seu corpo está com uma infecção, ele tem febre. Quando a sua alma está infeccionada, ela sente a culpa. Você entendeu? A culpa não é ruim. A culpa é um sinal de que você precisa buscar o remédio, porque senão vai morrer. Aí o pecado vai se tornar mortal para você. E o que é que o mundo faz? Faz igualzinho as pessoas tratam as doenças hoje em dia. Você tem febre, em vez de você ir buscar o médico, o que você faz? Entope a pança com antitérmico, com analgésico, fica dopado por aí. Aí quando vai no médico, o médico pergunta: há quanto tempo que você está? Ah, tem uns 4 meses. E como que você aguentou? Não, estou tomando analgésico, estou tomando antitérmico. Aí o médico fica bravo, vira para a pessoa e diz: por que não continuou tomando até morrer? Por que veio aqui agora? Um dia, eu tive toxoplasmose há uns anos atrás. E não tem como você saber, né? Qual foi o sintoma que eu tive? De repente apareceu uma mancha na minha vista. Onde eu olhava, uma mancha se deslocava. Era mais forte no olho esquerdo do que no direito. Eu olhava para o céu azul limpíssimo, era como se tivesse jogado óleo na água, que fica aquelas gotas, e aquilo se deslocava. Eu esfregava o olho, eu tinha 16 anos, e morava sozinho. Aí esfregava o olho, esperava para ver se aquilo sumia, não sumia. Depois de umas 3 semanas eu fui no médico. Quando o médico veio, ele disse: há quanto tempo? Aí eu falei: 3 semanas. Ele falou: por que não esperou mais 3 semanas para você ficar cego? Porque era uma ferida ao lado da mácula. Se fosse um pouquinho mais para a esquerda, eu tinha perdido aquela visão. Era urgente que se tratasse aquilo logo. Mas eu, na minha imaturidade, achei que não era importante. Se aquele médico fosse meu pai, eu tenho certeza que naquele dia ele tinha me batido, do tão bravo que ele ficou.
Só que a gente acha, realmente, Márcio, era merecido. Aí talvez você diga, aí, realmente, Márcio, está certo quando você fala desse pessoal que fica se automedicando. Só que eu e você fazemos a mesma coisa em nível espiritual. A gente procura desaparecer com o sentimento de culpa, em vez de levar as nossas culpas aos pés de Jesus, que pode nos perdoar. Então, olha, engana-se quem pensa que está tudo bem, apenas porque se sente bem. Pois o pecado, igual a um tumor silencioso, vai crescendo no escondido, até que espalha suas raízes, domina tudo e tira a vida de quem o cultivou. O pior que se pode fazer é negar o problema em vez de resolvê-lo. Tentar negar os nossos pecados nos arremessa em trevas ainda piores. E não saber disso não nos poupa da consequência. Aqui eu conto depois, logo em seguida eu conto aqui para você uma história maravilhosa, acontecida, que vale a pena você ler depois. Mas é muito importante. Está aí diante desta palavra, Márcio, o que você tem a nos dizer? Que apesar da gente topar com a gravidade do pecado, e quando leva a sério isso nos faz tremer, nós nunca devemos perder a nossa esperança. Nossa esperança não está na nossa capacidade de vencer o pecado. Nossa esperança está em Jesus, nosso Salvador. E quem nele pôs a sua esperança não se decepciona. Aqui está a pergunta que nos interessa. Quem nesta manhã, quem nos dará essa confiança? Quem nos dará essa esperança que não decepciona? Por que eu vou confiar? Mas se esse negócio é desse jeito, por que eu vou ter esperança? A resposta é, porque o amor de Deus foi derramado no seu coração, pelo Espírito Santo que foi dado a você. O segredo se encontra no Espírito Santo. É Ele que nos faz confiar, amar e esperar. É o Espírito Santo quem torna leve as durezas da nossa vida, porque o Espírito Santo nos dá uma graça que nos levanta. O Espírito Santo nos dá uma graça que não apenas perdoa os nossos pecados, mas nos capacita para não pecar mais. Ele carrega conosco os pesos. E se Ele nos ajuda a carregar os nossos fardos, também nós devemos ajudar quem está próximo, quem está ao nosso alcance. O que isso quer dizer nesse momento? O que isso quer dizer nesta quaresma? Quer dizer que eu e você precisamos entender que quem vive conosco está na mesma condição. As pessoas que estão com você debaixo da mesma casa, do mesmo teto, também sofrem cansaços. Seu marido também tem medos que não te conta. Seus filhos vivem situações de angústia, de ansiedade, de dor, de tristeza, igual a você. Seu pai, sua mãe. Então isso quer dizer pensar naqueles que entre nós sofrem, pensar naqueles que estão doentes, não só no corpo, mas também no coração, naqueles que estão de forma particular aflitos e oprimidos, naqueles que nos acompanham agora nesse momento de oração, na esperança de que aqui no Sorrindo para a Vida vão receber uma palavra, vão receber a oração dos irmãos, porque olha, quando nós nos encontramos aqui no Sorrindo para a Vida todas as manhãs, uma grande corrente de oração se forma, elos de oração que se unem entre nós e chegam até o céu. Então o que nós vamos fazer com estas pessoas que estão nesse momento orando conosco, ouvindo esta palavra? Nós vamos deixá-las de mãos vazias depois de dizer que não se decepciona quem espera em Deus? Não, Jesus não fazia assim. De forma alguma. Não existe para os cristãos esperança sem amor e sem partilha. E em nome de Jesus nós queremos agora ingressar por cada um que está mandando aqui o seu pedido de oração, que está colocando diante de Deus as suas necessidades. Nós queremos ingressar numa batalha de oração. Então, no que diz respeito a mim
eu vou confiar. Mas no que diz respeito aos outros que estão orando conosco agora, eu vou pedir a Deus que socorra essa pessoa, que ajude esta pessoa e sentir alegria pelos testemunhos que chegam. Não deixar que a tentação faça a gente ter ciúme, que a tentação faça a gente ter inveja do testemunho que foi contado. Ah lá, de novo, todo mundo consegue, menos eu. Alegria, meu irmão. Alegria pelo bem que Deus está fazendo, porque esse bem que transborda vai chegar em você.